Preciso falar com você, confie em mim, sussurrou o milionário com a voz tensa. O clima ficou pesado, segredos vieram à tona, e uma decisão urgente precisava ser tomada naquela noite. A chuva batia forte nas janelas do Hospital das Clínicas, criando um ritmo hipnotizante que ecoava pelos corredores mal iluminados. Marina Silva ajustou o jaleco branco pela 1000ª vez naquela madrugada, sentindo o peso das últimas 48 horas de plantão. Seus olhos castanhos, normalmente brilhantes, estavam embaçados pela exaustão. Marina, tem alguém te esperando na recepção, disse Carla, sua colega de trabalho, aparecendo na porta do posto de enfermagem com uma expressão curiosa. Um cara de terno caro. Disse que é sobre uma oportunidade de trabalho. Marina franziu a testa. Eram 3 da manhã de uma terça-feira chuvosa em São Paulo. Definitivamente não era horário para entrevistas de emprego. Ela desceu até a recepção, onde encontrou um homem elegante, por volta dos 50 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que custava mais do que seu salário de 6 meses. Enfermeira Marina Silva? Perguntou ele, estendendo a mão. Sou o Dr. Henrique Monteiro. Preciso conversar com você sobre uma oportunidade profissional bastante específica. Marina hesitou antes de apertar a mão dele. Havia algo nos olhos azuis do homem que a deixava desconfortável, uma intensidade que não combinava com a cordialidade forçada de seu sorriso. Desculpe, Dr. Monteiro, mas são 3 da manhã e eu estava terminando meu plantão. Se é sobre trabalho, talvez possamos conversar em um horário mais apropriado. Infelizmente é urgente, disse ele, tirando um envelope grosso do bolso interno do paletó. Estou disposto a pagar R$50.000 por 2 meses de trabalho. Apenas 2 meses, cuidando de um paciente em recuperação. Os olhos de Marina se arregalaram. R$50.000 era mais do que ela ganhava em um ano inteiro no hospital. Era o suficiente para quitar as dívidas de sua mãe e ainda sobrar para reformar a pequena casa na periferia onde cresceu. Que tipo de paciente? Perguntou ela, tentando manter a voz firme apesar do coração acelerado. Meu sobrinho. Sofreu um acidente de carro há 3 semanas. Nada grave, mas precisa de cuidados especializados durante a recuperação. O problema é a localização. Minha propriedade fica em uma área isolada na Serra da Cantareira. Por isso, o valor mais alto. Marina olhou pela janela da recepção. Lá fora, a cidade pulsava mesmo na madrugada, com suas luzes neon refletindo nas poças d'água. Ela conhecia cada centímetro daqueles corredores hospitalares, cada som, cada cheiro. Sua vida inteira havia sido previsível, segura, mas também limitada pelas circunstâncias financeiras. Posso pensar sobre isso? Claro, disse o Dr. Monteiro, entregando-lhe um cartão elegante e o envelope. Meu telefone está aí, mas preciso de uma resposta até amanhã à noite. Como disse, é urgente. Depois que ele saiu, Marina ficou parada na recepção, segurando o envelope com as mãos trêmulas. Através do papel, podia sentir a grossura dos documentos lá dentro. Quando chegou em casa, no pequeno apartamento que dividia com a mãe no bairro da Liberdade, encontrou Dona Carmen acordada, como sempre, esperando-a com um café quente. Como foi o plantão, minha filha? Marina se sentou à mesa da cozinha, onde cresceu fazendo lição de casa sob a luz amarelada da lâmpada. Contou sobre a proposta estranha, omitindo apenas o valor exato para não criar falsas esperanças. Não sei, mãe. Algo não parece certo. Por que pagar tanto por um trabalho tão simples? Dona Carmen, com seus 60 e poucos anos e mãos marcadas por décadas de trabalho como faxineira, olhou para a filha com a sabedoria de quem viveu muito. Dinheiro fácil sempre tem um preço, Marina, mas às vezes a vida nos coloca diante de oportunidades que não podemos deixar passar. No dia seguinte, Marina mal conseguiu se concentrar durante o plantão diurno. O envelope com a proposta estava guardado na gaveta da mesa de cabeceira, mas sua mente não conseguia se desvencilhar dele. Entre uma medicação e outra, entre um paciente e outro, ela pesquisava discretamente sobre o Dr. Henrique Monteiro no computador do posto de enfermagem. As informações eram escassas, mas o que encontrou a impressionou. Henrique Monteiro era herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, com negócios que iam desde o agronegócio até investimentos imobiliários. Sua fortuna estava estimada em centenas de milhões de reais.
Fotos antigas em revistas de sociedade mostravam um homem sempre impecavelmente vestido, mas havia algo em seus olhos que permanecia o mesmo, aquela intensidade perturbadora. Você está diferente hoje, comentou Carla durante o almoço no refeitório do hospital. Aquela proposta de ontem mexeu com você, né? Marina empurrava a comida no prato sem muito apetite. É só que... é muito dinheiro, Carla. Muito mesmo. Com esse valor eu conseguiria resolver todos os problemas financeiros da minha família. Mas algo não bate certo. Por que escolher justamente a mim? Há enfermeiras mais experientes com especializações melhores. E por que tanta pressa? Carla se inclinou sobre a mesa, baixando a voz. Marina, você é uma das melhores enfermeiras que eu conheço. Talvez ele tenha te pesquisado, visto suas avaliações, seus cursos extras. E sobre a pressa. Famílias ricas são assim mesmo. Querem tudo para ontem. À tarde, Marina recebeu uma ligação de sua mãe. Dona Carmen havia passado mal no trabalho e estava no pronto-socorro. Quando chegou lá, encontrou a mãe pálida, conectada a aparelhos, com o rosto marcado pela exaustão. Não foi nada grave, disse o médico plantonista, um conhecido de Marina. Mas ela precisa parar de trabalhar tanto. A pressão disparou, e com a idade dela, é perigoso forçar assim o corpo. Marina segurou a mão da mãe, sentindo como estava fria e frágil. Naquele momento, a decisão se tornou cristalina. Ela pegou o celular e discou o número do cartão. Dr. Monteiro, sou Marina Silva. Aceito sua proposta. Excelente, respondeu ele. E Marina podia ouvir o alívio em sua voz. Um carro passará para buscá-la amanhã às 7 da manhã. Traga roupas para 2 meses e seus documentos profissionais. Ah, e Marina? Sim, discrição absoluta sobre o trabalho. É uma questão de privacidade familiar. Naquela noite, Marina arrumou suas coisas em uma mala simples. Guardou seus uniformes, alguns livros de enfermagem, roupas casuais e uma foto da família. Dona Carmen a ajudava em silêncio, ainda fragilizada pelo susto da tarde. Tenho um pressentimento sobre isso, disse a mãe, dobrando uma blusa. Não é medo, é intuição. Tome cuidado, minha filha. E lembre-se, não importa quanto dinheiro esteja envolvido, sua vida vale mais. Marina abraçou a mãe, sentindo o cheiro familiar de seu perfume barato misturado ao amaciante. Vou ficar bem, mãe. É só um trabalho. Em 2 meses estarei de volta e nossa vida será diferente. Mas enquanto tentava dormir naquela última noite em casa, Marina sentia um frio no estômago, que não tinha nada a ver com a temperatura. Pela janela do quarto, podia ver as luzes da cidade se estendendo até o horizonte, e se perguntava se realmente estava tomando a decisão certa ou se estava prestes a entrar em algo muito maior e mais perigoso do que podia imaginar. O barulho da chuva voltou a bater na janela como se a cidade tentasse avisá-la de algo. O carro que veio buscar Marina era uma Mercedes preta com vidros escuros, dirigido por um homem silencioso de meia-idade que se apresentou apenas como João. Durante a viagem de 2 horas pela rodovia Fernão Dias, em direção à Serra da Cantareira, Marina tentou puxar conversa, mas o motorista respondia apenas com monossílabos, mantendo os olhos fixos na estrada serpenteante. Conforme subiram a serra, a paisagem urbana de São Paulo deu lugar a uma vegetação densa e fechada. A neblina matinal criava um véu misterioso sobre as montanhas, e Marina sentiu como se estivesse sendo transportada para outro mundo. O asfalto eventualmente se transformou em uma estrada de terra bem cuidada, ladeada por muros altos cobertos de era. Chegamos, disse João, finalmente quebrando o silêncio quando pararam diante de um portão imponente de ferro forjado. A mansão que se revelou após os portões deixou Marina sem palavras. Era uma construção em estilo colonial português, com 3 andares e uma arquitetura que respirava tradição e poder. Jardins perfeitamente manicurados se estendiam pela propriedade, com fontes ornamentais e esculturas que pareciam pertencer a um museu. Dr. Henrique Monteiro a esperava na entrada principal, vestindo um suéter de cachemire e calças sociais. Ao lado dele estava uma mulher elegante por volta dos 40 anos, com cabelos loiros presos em um coque impecável e um vestido que custava mais que o carro de Marina. Marina, esta é minha esposa Valentina, disse Henrique, fazendo as apresentações. Ela cuidará dos aspectos práticos da sua estadia.
Valentina estendeu a mão com um sorriso que não alcançava os olhos. Seja bem-vinda. Espero que sua permanência aqui seja produtiva. Havia algo no tom de voz dela que fez Marina se arrepiar. Seguiram por corredores amplos decorados com obras de arte que ela reconheceu como originais de mestres brasileiros. O piso de mármore ecoava seus passos, criando um som que a deixava ainda mais consciente de que estava em território desconhecido. Seu quarto fica no segundo andar, disse Valentina, conduzindo-a por uma escadaria de madeira nobre. O quarto do paciente fica no final do corredor. Suas refeições serão servidas em horários específicos. O quarto designado para Marina era maior que sua sala de estar em casa, com uma cama king size, um closet espaçoso e uma vista deslumbrante da serra. Mas as janelas, ela notou, tinham grades decorativas, bonitas, mas definitivamente resistentes. Onde posso conhecer o paciente? Perguntou Marina, colocando sua mala sobre a cama. Henrique e Valentina trocaram um olhar rápido. Ele está descansando agora, disse o homem. Você o conhecerá mais tarde, durante o jantar. Por enquanto, instale-se e familiarize-se com a casa. Ah, e Marina? Sim, por questões de segurança, pedimos que não se afaste muito da área principal da casa. A propriedade é extensa e há lugares onde é fácil se perder. Depois que saíram, Marina explorou seu quarto e notou alguns detalhes estranhos. Não havia fechadura interna na porta. O telefone fixo na mesa de cabeceira não tinha tom de descagem, e quando tentou usar seu celular, não havia sinal. Pela janela, observou os jardins e notou que havia seguranças patrulhando discretamente a propriedade. Homens de terno preto que caminhavam em rotas específicas, como se seguissem um protocolo militar. À tarde, enquanto lia um livro na biblioteca da mansão, uma sala impressionante com estantes que iam do chão ao teto, ouviu passos no andar de cima. Passos pesados, masculinos, seguidos por vozes abafadas. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom parecia tenso, quase agressivo. Interessante, não acha? Disse uma voz atrás dela. Marina se virou e viu um jovem de aproximadamente 25 anos, moreno, com um curativo na testa e o braço direito em uma tipóia. Mesmo machucado, era obviamente atraente, com olhos verdes inteligentes e um sorriso que parecia genuíno, o primeiro que via desde que chegara. Você deve ser o paciente, disse Marina, fechando o livro. Sou Marina, sua enfermeira. Eduardo Monteiro, respondeu ele, estendendo a mão esquerda. E preciso te avisar, você não está aqui pelo motivo que te contaram. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim? Eduardo olhou rapidamente para a porta da biblioteca antes de se aproximar. Não posso falar muito aqui. As paredes têm ouvidos, literalmente. Mas você precisa saber que não sofri nenhum acidente de carro. Então por quê? Porque meu tio Henrique está envolvido em algo muito sujo e eu descobri. Por isso, me mantenha aqui, isolado. Ele tocou o curativo na testa. Estes ferimentos não foram de um acidente. Foram de uma conversa que tive com alguns funcionários de Henrique quando tentei sair da propriedade. Marina se levantou da poltrona, sentindo as pernas trêmulas. Isso não pode estar acontecendo. Eu vim aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro honestamente. E é exatamente por isso que você está em perigo, disse Eduardo, segurando seu braço com a mão boa. Henrique não contratou você para me cuidar. Ele te trouxe aqui porque precisa de alguém de fora, alguém sem conexões com os negócios da família, para testemunhar algo. Testemunhar o quê? Antes que Eduardo pudesse responder, ouviram passos no corredor. Ele rapidamente se afastou, fingindo examinar uma das estantes, e Marina voltou a se sentar, abrindo o livro com mãos trêmulas. Valentina entrou na biblioteca com um sorriso forçado. Vejo que vocês já se conheceram. Eduardo, você deveria estar descansando. Estava apenas me apresentando à enfermeira, respondeu ele com naturalidade. Ela parece muito competente. Tenho certeza que sim, disse Valentina, mas seus olhos frios estavam fixos em Marina. Marina, querida, o jantar será servido em 1 hora. Vista algo apropriado. Quando ficaram sozinhos novamente, Eduardo sussurrou rapidamente. Esta noite, depois da meia-noite, venha ao meu quarto. Preciso te mostrar algo. Sua vida pode depender disso. No jantar, Marina se esforçou para manter a compostura. A sala de jantar era opulenta.
com um lustre de cristal que lançava luzes dançantes sobre a mesa de mogno polido. Henrique se mostrou charmoso, contando histórias sobre a família e os negócios, mas Marina agora percebia a tensão subjacente em cada palavra. "Marina, você é de São Paulo mesmo?" perguntou Valentina, cortando um pedaço de salmão com precisão cirúrgica. "Nasci e me criei lá. Minha família é simples, trabalhadora." "Que bom!" disse Henrique, enchendo seu copo com um vinho tinto caríssimo. "Pessoas simples são mais confiáveis." Eduardo comia em silêncio, mas Marina podia sentir a tensão irradiando dele. Quando seus olhos se encontraram brevemente, ele fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, confirmando o encontro marcado. Depois do jantar, Marina se retirou para seu quarto, alegando cansaço. Ficou acordada na cama, vestida, observando o relógio digital no criado mudo marcar lentamente as horas. A mansão tinha sons noturnos próprios, madeira estalando, vento nas janelas, passos distantes que poderiam ser dos seguranças ou de seus anfitriões. Quando o relógio marcou 00:15, Marina saiu silenciosamente do quarto. O corredor estava em penumbra, iluminado apenas por pequenas luminárias de emergência. Caminhou de meia na ponta dos pés até a porta no final do corredor. Antes que pudesse bater, a porta se abriu. Eduardo a puxou para dentro rapidamente, fechando a porta atrás dela. "Preciso falar com você. Confie em mim", sussurrou ele com a voz tensa. O quarto estava às escuras, exceto pela luz da lua que entrava pela janela. Eduardo a conduziu até uma escrivaninha onde havia alguns documentos espalhados. "Olhe isso", disse ele, acendendo uma pequena lanterna e apontando para os papéis. "São contratos, registros financeiros. Meu tio está lavando dinheiro do tráfico através das empresas da família. Milhões de reais, Marina. E quando descobri e ameacei expô-lo, ele me trouxe para cá à força." Marina examinou os documentos com olhos treinados. Mesmo não sendo especialista em contabilidade, podia ver transferências suspeitas, contas offshore, movimentações que claramente não eram legítimas. "Por que me mostrar isso? Eu sou apenas uma enfermeira." "Por quê?" disse Eduardo, segurando suas mãos. "Amanhã à noite chegará aqui um homem muito perigoso. Um tal de Vasco, que é o chefe da operação. E Henrique quer que você esteja presente quando eles resolverem meu problema permanentemente." O clima ficou pesado. Marina sentiu como se o ar tivesse ficado mais denso, mais difícil de respirar. "Ele quer uma testemunha", continuou Eduardo. "Alguém que possa dizer que eu estava doente, instável, que minha morte foi natural. Por isso te trouxe aqui. Uma enfermeira respeitada, sem conexões com a família, que pode atestar qualquer versão que ele quiser contar." Marina se afastou encostando na parede. "Não, isso não pode estar acontecendo. Eu só queria ajudar minha mãe." "E ainda pode", disse Eduardo urgentemente. "Mas precisamos sair daqui. Esta noite. Tenho um plano, mas preciso da sua ajuda." Segredos tinham vindo à tona, e uma decisão urgente precisava ser tomada naquela noite. Marina olhou para Eduardo, para os documentos, para a janela que mostrava a serra escura lá fora, e percebeu que sua vida havia mudado para sempre no momento em que aceitara entrar naquele carro. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sair daqui? Eduardo, há seguranças por toda parte. Vi pelo menos 4 homens patrulhando os jardins e as portas principais devem estar trancadas. "Eu moro nesta casa desde criança", disse Eduardo, guardando rapidamente os documentos em uma pasta. "Conheço cada canto, cada passagem secreta. Meu avô construiu esta mansão durante a década de 1940 e era um homem paranoico. Há túneis subterrâneos que ligam a casa à antiga cocheira que fica fora do perímetro de segurança." Ele se dirigiu ao closet e afastou algumas roupas, revelando uma pequena alavanca disfarçada na madeira. Quando a puxou, uma seção da parede girou silenciosamente. "Meu Deus!" sussurrou Marina, olhando para a passagem escura que se abriu diante deles. "O problema é que eu não posso me mover rapidamente com este braço", disse Eduardo, tocando a tipóia. "E você não conhece o caminho. Temos que ir juntos, devagar, em silêncio absoluto." Marina olhou para o relógio. Era quase 1 da manhã. "E depois? Mesmo que cheguemos à cocheira, como vamos sair da propriedade? E para onde? Há um carro antigo na cocheira que meu avô usava para emergências. Ainda funciona,
Eu verifico de vez em quando. Podemos chegar até a cidade e procurar a polícia. A polícia vai acreditar em nós. Sua família tem muito poder, Eduardo. Ele segurou sua mão com firmeza. Temos os documentos, provas concretas. E Marina, se ficarmos aqui, você também vai morrer. Henrique não pode deixar testemunhas vivas, mesmo as que ele planejava usar. O peso dessa revelação atingiu Marina como um soco no estômago. Ela pensou em sua mãe, esperando-a em casa, contando os dias para seu retorno, em todos os sonhos que tinha de uma vida melhor, que agora poderiam nunca se realizar. Está bem, disse ela, tentando controlar o tremor na voz. Vamos. Eduardo pegou uma mochila pequena que já estava preparada. Ele claramente vinha planejando isso há dias. Colocou os documentos dentro, junto com algumas roupas e uma lanterna pequena. Desligue sua lanterna assim que entrarmos na passagem, instruiu ele. Conheço o caminho no escuro, e a luz pode vazar pelas frestas. Eles entraram na passagem secreta e Eduardo fechou a porta atrás deles. A escuridão era absoluta, sufocante. Marina podia ouvir apenas sua própria respiração acelerada e os passos cuidadosos de Eduardo à sua frente. O túnel era estreito e baixo, forçando-os a se curvarem. As paredes eram de pedra bruta, úmidas ao toque. Marina tentava não pensar em aranhas ou outros bichos que poderiam estar ali. O importante era seguir Eduardo passo após passo. Depois do que pareceu uma eternidade, ele parou. Estamos embaixo da cozinha agora, sussurrou no ouvido dela. Daqui em diante, o caminho desce. Cuidado com os degraus. Realmente o túnel começou a descer em uma escadaria irregular. Marina segurava a parede com uma mão e o ombro de Eduardo com a outra, tentando não tropeçar no escuro. O ar estava ficando mais frio e úmido. Subitamente, Eduardo parou tão abruptamente que Marina esbarrou nele. O que foi? Sussurrou ela. Luz, ele disse apontando para a frente. Não deveria ter luz aqui. Realmente, uma luminosidade fraca vinha do final do túnel. Eduardo pegou a lanterna e a cobriu com a mão, criando apenas um feixe mínimo de luz. Avançaram com ainda mais cuidado. Quando chegaram ao final da passagem, viram que a porta que dava para a cocheira estava entreaberta e havia vozes do lado de fora. Tem que ser amanhã à noite, dizia uma voz grave e áspera. O Vasco não gosta de esperar. Eu entendo, respondeu a voz familiar de Henrique. A enfermeira já está aqui. Tudo vai sair conforme o planejado. Eduardo e Marina se entreolharam no escuro. Seu plano de fuga acabara de se complicar drasticamente. Marina sentiu o coração disparar quando percebeu que estavam encurralados. Não podiam voltar pelo túnel sem fazer barulho e não podiam seguir em frente com Henrique e seu comparsa ali fora. Eduardo fez um sinal para que permanecessem imóveis e tentaram ouvir a conversa. A mocinha suspeita de alguma coisa? Perguntou a voz áspera. Marina? Não. Ela é ingênua. Veio aqui pensando apenas no dinheiro fácil, respondeu Henrique com desdém. Enfermeiras de hospital público são sempre desesperadas por uma renda extra. Marina cerrou os punhos, sentindo a raiva ferver dentro dela. Como se atreviam a reduzi-la a isso? E o garoto? Eduardo está sob controle. Alguns remédios na comida mantêm ele docilizado. Amanhã, quando o Vasco chegar, resolveremos tudo de uma vez. Os passos se afastaram e suas vozes foram diminuindo até desaparecerem completamente. Eduardo esperou mais alguns minutos antes de sussurrar. Eles foram, mas agora sabemos que vigiam esta área também. Eduardo, disse Marina tocando seu braço, quando seu tio disse que você estava tomando remédios, eu finjo engolir durante as refeições e depois cuspo. Ele respondeu rapidamente. Aprendi a fazer isso logo nos primeiros dias aqui. Mas, Marina, agora temos certeza. Amanhã à noite nos matarão. Não temos escolha, a não ser tentar sair agora. Eles saíram cautelosamente da passagem secreta. A cocheira era um prédio antigo, com cheiro de madeira velha e óleo de motor. Havia realmente um carro ali, um Ford Corcel dos anos 1970, coberto por uma lona empoeirada. Você sabe dirigir isso? Perguntou Marina. Meu avô me ensinou quando eu tinha 15 anos, disse Eduardo, levantando o capô para verificar o motor. É básico, mas funciona. Enquanto Eduardo examinava o carro, Marina observou pela janela da cocheira. Os jardins pareciam desertos, mas ela sabia que os seguranças estavam por ali, escondidos nas sombras.
Eduardo, mesmo que o carro funcione, como vamos passar pelos portões? Eles devem estar trancados eletronicamente. Ele sorriu pela primeira vez desde que haviam se conhecido. Meu avô realmente era paranoico. Há uma saída de emergência do outro lado da propriedade, disfarçada na cerca dos fundos. Era para caso a família precisasse fugir durante a ditadura. Eduardo tentou dar a partida no carro. O motor tossiu, engasgou, mas finalmente pegou com um ronco baixo. Conseguimos. Agora temos que... O barulho de passos pesados no cascalho lá fora os fez congelar. Uma lanterna potente iluminou as janelas da cocheira. "Quem está aí?" gritou uma voz autoritária. Eduardo olhou para Marina com desespero. "A porta dos fundos", sussurrou ele, apontando para uma saída que ela não havia notado antes. Eles saíram do carro silenciosamente, mas antes que pudessem alcançar a porta dos fundos, ouviram o barulho da porta principal da cocheira sendo forçada. "Correr", murmurou Eduardo. Eles dispararam pela porta dos fundos, no exato momento em que as lanternas invadiram a cocheira atrás deles. Gritos de alarme ecoaram na noite. "Eles fugiram! Alerta geral! Alerta geral!" Marina nunca havia corrido tão rápido na vida. A grama molhada do orvalho dificultava a corrida, e ela podia ouvir Eduardo ofegando atrás dela, claramente limitado pelos ferimentos. "Por aqui!" gritou ele, apontando para uma trilha que levava à mata. Luzes de lanterna começaram a se mover por toda a propriedade, como vagalumes assassinos procurando por eles. Cachorros começaram a latir. Aparentemente havia cães de guarda que ela não tinha visto antes. Eles mergulharam na mata fechada, galhos arranhando seus rostos e roupas. Marina podia ouvir os seguranças gritando instruções uns para os outros, organizando a caçada. "Quantos são?" perguntou ela ofegante. "Pelo menos 6", respondeu Eduardo. "E eles conhecem esta propriedade tão bem quanto eu." Eles pararam atrás de uma árvore grossa para recuperar o fôlego. Marina podia sentir o coração de Eduardo batendo acelerado quando ele se encostou nela. "Preciso fazer amor. Não se mexa ou vai doer ainda mais. Serei rápido", sussurrou o milionário. Marina se afastou dele, confusa. "Eduardo, o que você disse?" Ele a olhou com os olhos vidrados, completamente diferente. "Preciso falar com você. Confie em mim", sussurrou com a voz tensa, mas agora havia algo sinistro na expressão dele. Foi então que Marina percebeu. Eduardo não estava fugindo com ela. Ele a estava levando para uma armadilha. O clima ficou pesado, segredos vieram à tona, e uma decisão urgente precisava ser tomada naquela noite. Marina estava sozinha na escuridão da mata, cercada por homens perigosos, e percebeu que confiara na pessoa errada. Marina recuou, sentindo o tronco áspero da árvore contra suas costas. "Eduardo, o que está acontecendo? Você estava me ajudando." O sorriso que Eduardo lhe dirigiu era completamente diferente do que ela havia visto antes. Frio, calculista. Marina, você realmente achou que seria tão fácil? Que um monteiro precisaria da ajuda de uma enfermeirinha para fugir da própria família?" As lanternas dos seguranças se aproximavam, mas Eduardo não demonstrava nenhuma pressa. Pelo contrário, parecia estar esperando por eles. Você está com eles", disse Marina, a realidade caindo sobre ela como um balde de água fria. "Eu sou eles", respondeu Eduardo, tocando o curativo da testa. "Estes ferimentos foram maquiagem teatral. A tipóia? Pura encenação. Precisa de uma atriz melhor que minha madrasta Valentina para me convencer de que estava ferido." Marina sentiu náusea subir pela garganta. "Por quê? Por que fazer isso comigo? Por que, minha querida, você precisa desaparecer de uma forma que não levante suspeitas?" disse Eduardo, puxando um celular do bolso. "E nada melhor do que uma fuga desesperada pela mata, onde alguém pode se perder facilmente, sofrer um acidente, ser atacada por animais selvagens." Ele falou ao telefone. "A encontrei. Mata fechada, setor 3. Mas os documentos..." Marina tentou entender. "O dinheiro sujo, as provas, tudo verdadeiro", disse Eduardo com naturalidade. "Mas eu não sou vítima nessa história, sou sócio. A operação de lavagem de dinheiro foi ideia minha. Henrique pode ser o rosto da família, mas eu sou o cérebro por trás dos negócios, menos convencionais." As vozes dos seguranças estavam cada vez mais próximas.
Marina olhou ao redor, tentando encontrar uma rota de fuga, mas estava cercada pela mata densa de um lado e por Eduardo do outro. Por que me trouxeram aqui então? Se vocês já sabiam que eu não representava ameaça... Ah, mas você representa, disse Eduardo se aproximando. Sabe o Vasco que meu tio mencionou? Ele não vem aqui para me matar. Ele vem porque descobriu que alguém está passando informações para a Polícia Federal sobre nossa operação. Marina franziu a testa. Que alguém? Minha querida madrasta, Valentina, respondeu Eduardo com um sorriso cruel. Ela vem colaborando com as autoridades há meses, pensando que pode derrubar a família e ficar com a fortuna. Mas nós descobrimos. A mente de Marina trabalhava rapidamente. Então Você é a testemunha perfeita. Quando encontrarem seu corpo amanhã, junto com alguns documentos plantados, parecerá que Valentina a matou para proteger seus segredos. Uma enfermeira inocente que descobriu demais e foi silenciada pela esposa do chefe. As lanternas finalmente os alcançaram. 3 homens emergiram da mata, todos armados, todos apontando suas armas para Marina. Boa noite, Sr. Eduardo, disse o líder, um homem careca e musculoso. Tudo conforme o planejado? Perfeitamente, Silva. Nossa convidada aqui acabou de entender qual é seu verdadeiro papel nesta história. Marina sentiu uma raiva fria se espalhando por seu peito, substituindo o medo. Vocês são monstros. Eu só queria ajudar minha mãe. E lamento sinceramente por isso, disse Eduardo, e pela primeira vez pareceu genuíno. Você parece ser uma pessoa decente, Marina. Em outras circunstâncias, talvez até pudéssemos ser amigos. Mas os negócios são os negócios. Um dos seguranças se aproximou com algemas. Vamos levá-la de volta, senhor. Não, disse Eduardo pensativo. Mudança de planos. A encontramos tentando fugir. Ela resistiu, houve luta. Você entende. Marina percebeu que estava prestes a morrer ali mesmo, na mata escura, longe de casa. Pensou em sua mãe, que esperaria por ela para sempre, na vida simples, mas honesta que sempre viveram. Esperem, disse uma voz feminina das sombras. Todos se viraram, e Valentina emergiu da mata, vestindo roupas escuras e segurando uma pistola. Olá, Eduardo, disse ela com um sorriso gelado. Conversinha interessante. Eduardo perdeu a compostura pela primeira vez. Valentina, o que você está fazendo aqui? Salvando minha vida, respondeu ela, mantendo a arma firme, e descobrindo que meu querido enteado é ainda mais esperto do que eu imaginava. Os 3 seguranças hesitaram, sem saber a quem obedecer. Valentina aproveitou a confusão e se dirigiu diretamente a eles. Silva Cardoso Mendes, vocês trabalham para a família Monteiro há quantos anos? 15? 20? Sua voz era autoritária, acostumada a comandar. E sabem muito bem que entre Eduardo e eu, quem realmente paga seus salários. O homem chamado Silva baixou ligeiramente a arma. Senhora Valentina... Exato, disse ela. Henrique está no escritório agora, conversando com nossos parceiros comerciais. Ele não tem ideia de que seu amado sobrinho estava planejando entregá-lo junto comigo para as autoridades. Eduardo deu um passo atrás. Isso é ridículo. Por que eu faria isso? Valentina riu, mas era um som sem humor. Porque você descobriu que eu sei sobre suas contas pessoais nas Ilhas Cayman, todo aquele dinheiro que você desviou da operação para si mesmo. Marina assistia ao confronto fascinada e aterrorizada. Estava no meio de uma guerra entre criminosos, e cada revelação mostrava que a situação era ainda mais complexa do que imaginava. 15 milhões de dólares, Eduardo, continuou Valentina. Muito dinheiro para alguém que supostamente só gerencia as operações. Você não tem provas disso, disse Eduardo, mas sua confiança estava claramente abalada. Tenho sim, respondeu Valentina, tirando um pendrive do bolso. Extratos bancários, transferências, tudo. E sabe quem me ajudou a conseguir essas informações? Ela olhou diretamente para Marina. Nossa querida enfermeira aqui. Marina sentiu como se tivesse levado um soco. Eu não... Claro que não conscientemente, disse Valentina com um sorriso. Mas quando Henrique a trouxe aqui, eu coloquei um programa de monitoramento no tablet que você usaria para registro médico. Cada vez que Eduardo te mostrava documentos comprometedores, você estava, na verdade, me ajudando a fotografá-los com a câmera oculta. Eduardo paliu. Você nos usou? Uso todo mundo, querido, disse Valentina. É assim que sobrevivemos neste negócio. Marina finalmente entendeu.
Vocês todos sabiam que eu viria. Tudo isso foi planejado desde o início. Não tudo, admitiu Valentina. Eu não esperava que Eduardo fosse tentar matá-la. E isso complicou meus planos. Verás, Marina, eu realmente queria você viva como testemunha, mas testemunha contra Eduardo, não contra mim. Silva e os outros seguranças trocaram olhares nervosos. A situação estava saindo completamente de controle. O que você propõe? Perguntou Eduardo, claramente calculando suas opções. Bem, disse Valentina, podemos resolver isso de duas maneiras. A primeira é eu entregar todas as evidências contra você para a Polícia Federal amanhã de manhã, junto com o depoimento detalhado da Marina sobre como você confessou tudo para ela. E a segunda, você me transfere metade desses 15 milhões, assume total responsabilidade pelas operações ilícitas da família e desaparece do país, para sempre. Eduardo considerou a proposta por um momento. E Marina? Marina vai comigo para a cidade agora mesmo. Amanhã cedo, ela prestará depoimento às autoridades sobre como descobriu suas atividades criminosas e como eu a ajudei a escapar quando você tentou matá-la. Marina finalmente encontrou sua voz. E se eu não quiser participar desse teatro todo? Valentina a olhou com uma expressão quase maternal. Querida, você tem duas opções. Ou sai daqui comigo e ganha os 50 mil reais que prometemos mais uma quantia adicional pela sua cooperação, ou... Ela deixou a frase no ar, mas o significado era claro. Eduardo suspirou profundamente. Está bem. Você venceu, Valentina. Mas quero garantias de que, depois disso, nunca mais vou ouvir falar de você. Trato feito, disse Valentina estendendo a mão. Marina observou os dois criminosos selando seu acordo com um aperto de mão, usando sua vida como moeda de troca. Mas pela primeira vez desde que chegara à mansão, vislumbrou uma possibilidade real de sair viva daquela situação. O que não imaginava era que ainda havia uma última reviravolta esperando por ela. O caminho de volta à mansão foi tenso e silencioso. Valentina mantinha a arma discreta, mas visível, enquanto Eduardo caminhava na frente com os ombros curvados em derrota. Os três seguranças o seguiam a uma distância respeitosa, claramente desconfortáveis com a mudança súbita na hierarquia de poder. Quando chegamos à casa, disse Valentina baixinho para Marina, você vai ao seu quarto, pega suas coisas e espera no carro. Não fale com Henrique, não fale com ninguém. Apenas espere. E depois? Perguntou Marina. Depois você terá sua vida de volta, respondeu Valentina. Mas havia algo em seu tom que deixou Marina inquieta. Quando chegaram à mansão, as luzes estavam acesas no escritório do térreo. Através das janelas, Marina podia ver vultos se movendo. Aparentemente, a reunião com os parceiros comerciais ainda estava acontecendo. Eduardo, disse Valentina, você vai entrar aí e explicar para seu tio que teve uma mudança de perspectiva sobre seus planos. Diga que decidiu aceitar aquela proposta de negócios em Dubai e que parte amanhã. Eduardo a olhou com ódio mal disfarçado. E se ele desconfiar? Improvise. Você sempre foi bom nisso. Marina subiu para seu quarto e arrumou rapidamente suas poucas coisas. Pela janela podia ver um carro preto estacionado na entrada, motor ligado, esperando. Tudo estava acontecendo muito rápido, mas ao mesmo tempo parecia uma eternidade. Quando desceu com sua mala, encontrou Valentina esperando no hall principal. A mulher havia trocado as roupas escuras por um elegante conjunto social, como se estivesse se preparando para uma reunião de negócios. Pronta? Perguntou ela. Acho que sim, respondeu Marina. Mas Valentina, eu posso fazer uma pergunta? Rápida. Por que escolheram especificamente a mim? Há milhares de enfermeiras em São Paulo. Valentina hesitou por um momento. Porque você se parece com alguém que já existiu na vida de Eduardo. Alguém que ele amou e perdeu. Achamos que isso o faria confiar mais rapidamente em você. Mais uma manipulação, mais uma camada de mentiras. Marina se perguntou se alguma vez conheceria a verdade completa sobre aquela noite. Elas estavam caminhando em direção ao carro quando ouviram gritos vindos do escritório. Vozes alteradas, algo caindo, o som inconfundível de uma briga. Valentina parou. Isso não estava no script. Suddenly, a porta do escritório se escancarou e Eduardo saiu correndo, com o rosto ensanguentado e os olhos desesperados.
Atrás dele vinham 2 homens que Marina não reconhecia, claramente os tais parceiros comerciais. "Valentina!" gritou Eduardo. "Eles sabem de tudo!" Um dos homens que perseguia Eduardo levantou uma arma. Valentina empurrou Marina atrás de uma coluna de mármore no exato momento em que os primeiros tiros ecoaram pelo hall. "Quem são eles?" gritou Marina por cima do barulho. "A pior espécie de parceiro comercial", respondeu Valentina, tirando sua própria arma. "O tipo que não aceita ser traído." Mais tiros. O lustre de cristal acima deles explodiu em 1000 pedaços cintilantes. Marina se abaixou, cobrindo a cabeça com as mãos, enquanto Valentina retribuía o fogo. Eduardo conseguiu chegar até elas, respirando pesadamente. "Henrique está morto", disse ele. "Eles descobriram sobre o dinheiro desviado, sobre tudo. Vieram para limpar a casa." "Quantos são?" perguntou Valentina, recarregando a arma. 5, talvez 6, e eles trouxeram equipamento pesado." Como se confirmando suas palavras, uma nova rajada de tiros varreu o hall, desta vez com armas automáticas. Pedaços de mármore voaram ao redor deles. Valentina olhou para Marina. "Mudança de planos. Esqueça a Polícia Federal. Esqueça depoimentos. Agora é só sobreviver." "O que fazemos?" perguntou Marina. "Saímos daqui", disse Eduardo. "Conheço outra rota." Valentina o olhou com desconfiança. "Depois de tudo o que aconteceu, ainda espera que confie em você?" "Neste momento", disse Eduardo enquanto uma nova rajada atingia a coluna atrás deles, "somos os únicos aliados que temos." Os 3 correram agachados pelo corredor dos fundos, enquanto os tiros continuavam ecoando pelo hall principal. Eduardo os guiou por uma escada de serviço que Marina não havia visto antes, descendo até o que parecia ser a adega da mansão. "Há uma saída pelos fundos", disse Eduardo, movendo barris de vinho antigos. "Meu avô a construiu durante a Segunda Guerra, quando achava que os alemães poderiam invadir o Brasil." "Eduardo", disse Valentina, ainda empunhando a arma, "antes de morrermos todos aqui, quero saber uma coisa. Você realmente amou aquela garota com quem Marina se parece?" Ele parou de mover os barris por um momento. "Carmen. Se chamava Carmen. E sim, amei." Marina sentiu um frio no estômago. "Carmen era o nome da minha mãe." Eduardo se virou lentamente. "Sua mãe? Carmen Silva?" "Carmen Santos Silva", respondeu Marina, confusa. "Por quê? Que idade ela tem?" 62 anos. "Eduardo, por quê?" "Por quê?", disse Valentina, compreendendo primeiro. "Você não foi escolhida aleatoriamente. Você foi escolhida porque é filha dela." Eduardo se aproximou de Marina, estudando seu rosto com uma intensidade nova. "Carmen trabalhava como doméstica aqui nos anos 1980. Nos apaixonamos, mas as famílias se opuseram. Ela era pobre, eu era monteiro. Ela foi embora grávida." Marina sentiu como se o mundo tivesse parado. "Não, isso não é possível." "Marina Santos Silva", disse Eduardo suavemente. "Santos era o sobrenome de solteira da sua mãe, não era?" As pernas de Marina fraquejaram. Valentina a segurou pelo braço. "Por isso você se parecia familiar desde o primeiro momento", continuou Eduardo. "Por isso eu realmente queria protegê-la, mesmo sabendo que deveria matá-la. Porque você é minha filha." O barulho de passos pesados nas escadas os trouxe de volta à realidade imediata. Os homens armados haviam encontrado sua rota de fuga. "Discussão familiar depois", disse Valentina pragmaticamente. "Onde fica essa saída?" Eduardo terminou de mover os barris, revelando uma porta de metal pesada. "Do outro lado há um túnel que leva até a estrada. Temos que correr." Eles abriram a porta e mergulharam no túnel úmido. Atrás deles, ouviam os homens gritando instruções e quebrando coisas na adega. O túnel era mais largo que a passagem secreta que Marina havia percorrido antes, mas igualmente escuro. Correram por vários minutos até que uma luz no final indicou a saída. Emergiram em uma pequena construção de pedra, aparentemente uma antiga cabana de ferramentas escondida entre as árvores a cerca de 500 metros da mansão principal. "Agora o quê?", perguntou Marina, ainda processando a revelação sobre sua paternidade. "Agora", disse Valentina, "precisamos de um telefone e de um lugar seguro." Eduardo verificou seus bolsos. "Meu celular ficou na mansão." "O meu também não tem sinal aqui", disse Marina. Valentina suspirou. "Temos que chegar até a estrada principal.
a uma cidade a cerca de 10 quilômetros. Eles começaram a caminhar pela estrada de terra, usando apenas a luz da lua para se guiar. O silêncio da serra era quebrado ocasionalmente pelo som distante de motores, os criminosos procurando por eles. Marina, disse Eduardo depois de 20 minutos de caminhada, eu sei que isso é muito para processar, mas quero que saiba, se tivesse sabido da sua existência, você teria feito o quê? Perguntou Marina. Me incluído nos negócios da família? Me transformado em criminosa também? Não, respondeu ele firmemente. Teria garantido que você e sua mãe tivessem uma vida digna longe de tudo isso. E agora? Perguntou ela. O que acontece agora? Valentina, que caminhava alguns passos atrás deles, respondeu. Agora vocês dois desaparecem. Eu cuido das autoridades, invento uma história sobre um ajuste de contas entre grupos criminosos rivais. Vocês pegam uma parte do dinheiro que Eduardo escondeu e começam uma vida nova, longe daqui. E você? Perguntou Marina. Eu me torno uma viúva rica e muito colaborativa com as investigações policiais, disse Valentina com um sorriso irônico. Quando finalmente avistaram as luzes da cidade ao longe, Marina percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Não apenas pelas circunstâncias perigosas que viveu, mas pela descoberta de que tinha uma família que nunca conheceu. Uma família complicada, perigosa, mas ainda assim família. Uma última coisa, disse Eduardo quando chegaram aos primeiros postes de luz da cidadezinha. Independente de tudo o que aconteceu, de todos os erros que cometi, sou grato por ter conhecido você, Marina. Você me lembrou que ainda há bondade no mundo. Marina olhou para esse homem que era seu pai. Um criminoso, um mentiroso, mas também alguém que claramente amava sua mãe décadas antes. A vida, percebeu, era muito mais complexa do que imaginara em suas noites de plantão no hospital. Vamos telefonar para sua mãe, disse Eduardo. Ela merece saber a verdade, toda a verdade. E assim, sob as luzes fracas de uma cidade do interior paulista, Marina Santos Silva descobriu que algumas vezes os finais não são felizes nem tristes, são apenas verdadeiros.